Vamos começar a explorar a calcinha feminina, um item cotidiano cheio de história e significado. Você já parou para pensar na sua evolução? A origem da calcinha remonta à antiguidade, onde as mulheres usavam peças de roupa que cobriam as partes inferiores de maneira bem diferente. No século XV, com o surgimento das roupas justas, surgiram também as primeiras versões de calcinhas, muitas vezes feitas de tecidos simples. Vale a pena notar como a calcinha foi simbólica em diferentes períodos, refletindo normas de decoro e, posteriormente, de liberdade. No final do século XIX, o movimento feminista começou a desafiar as expectativas sociais, influenciando a moda íntima. A evolução da calcinha é uma janela para compreendermos como as mulheres lutaram por liberdade e autonomia ao longo da história. A origem da calcinha remete à Grécia Antiga, onde as mulheres usavam uma peça chamada strophium, que cobria o quadril. Em Roma, a subligaculum era popular entre mulheres e servia tanto como roupa íntima quanto para o aquecimento do corpo. Essas peças, embora diferentes, já mostravam um desejo de liberdade na escolha da vestuário íntimo. O uso de calcinhas evoluiu e começou a ser associado a normas sociais e conceitos de moralidade ao longo da Idade Média. Com a Renascença, surgiram novas atitudes em relação ao corpo feminino, influenciando o design das peças íntimas. No século XVIII, as calcinhas se tornaram mais ajustadas, mas ainda eram vistas como uma peça íntima oculta. O século XIX trouxe o feminismo, questionando a função da lingerie e sua relação com o corpo da mulher. Na época vitoriana, a calcinha ganhou popularidade, mas ainda denotava um dualismo entre decoro e liberdade. Durante as guerras mundiais, a necessidade de praticidade levou a inovações na moda íntima feminina. Após a guerra, as calcinhas tornaram-se uma afirmação de liberdade e conforto, refletindo a nova era feminina. Analisando essa trajetória, vemos como a lingerie evoluiu além do vestuário, virando emblema de autonomia. A calcinha não é apenas uma peça de roupa, é um reflexo de sociocultural de uma luta contínua pela igualdade. Sendo assim, a calcinha se tornou um símbolo de modéstia, muitas vezes invisível, mas essencial na vestimenta feminina. A combinação de tecidos e cortes mais soltos, no entanto, causou um novo olhar sobre a sensualidade da forma feminina. O Renascimento trouxe à tona uma nova ideia: a intimidade poderia ser celebrada, não apenas ocultada. Essa dualidade entre aparência e ocultação foi fundamental nas transformações do vestuário nas décadas seguintes. No século XVII, as mulheres começaram a usar espartilhos que moldavam suas silhuetas, marcos da moda da época. No entanto, essa moda também impunha limitações, reforçando o estigma sobre a liberdade feminina. Esse contexto gera reflexões sobre as peças íntimas: elas são expressão de liberdade ou de opressão? A industrialização no século XIX significou uma revolução não só nos tecidos, mas na liberdade das mulheres. As calcinhas começaram a ser produzidas em massa, tornando-se mais acessíveis e diversificadas. Esta acessibilidade também trouxe novos debates sobre o que significava ser mulher na sociedade. Os movimentos feministas começaram a desafiar as normas sobre o vestuário, incluindo as peças íntimas. A calcinha passou a simbolizar mais do que um artigo de vestuário, mas uma declaração de identidade. Durante as duas guerras mundiais, as mulheres assumiram novos papéis, impactando diretamente na moda íntima. As calcinhas se tornaram mais práticas, adaptadas ao cotidiano das mulheres trabalhadoras. Na década de 1960, a calcinha ganhou nova visibilidade, desafiando os padrões tradicionais de feminilidade. O uso de tecidos sintéticos e designs inovadores refletiu mudanças mais amplas sobre a identidade feminina. Na década de 1980, a lingerie se tornou um ícone de sensualidade, deixando de ser apenas uma peça íntima. Essa mudança provocou debates sobre sexualidade e empoderamento. A calcinha era para se mostrar ou esconder. No final do século XX, a indústria da moda começou a incluir diferentes corpos e opções de tamanhos. Isso representou uma evolução na percepção sobre a beleza e inclusão dentro da cultura ocidental. Atualmente, a lingerie continua a ser um campo de expressão e resistência, refletindo as mudanças da sociedade. A história da calcinha, em sua essência, é a história de empoderamento e identidade feminina. Neste contexto, cada escolha de vestuário tem sua própria narrativa histórica, combinando passado e presente. Assim, a calcinha nos ensina que a moda é uma forma de se conectar com a nossa própria história. Chegamos ao século XX e a calcinha finalmente começou a refletir a crescente liberdade feminina.
Com a inserção de novos tecidos, as calcinhas tornaram-se mais confortáveis e atraentes. O envelopamento do corpo se transformou e a moda agora abraçava a sensualidade sem se perder na modéstia. Mulheres começaram a usar a calcinha como símbolo de empoderamento, traçando seu próprio estilo. Com o avanço dos direitos femininos, a calcinha se tornou um elemento de autoafirmação. Os anúncios começaram a explorar a liberdade feminina, associando a calcinha à independência. Nos anos 70, a calcinha não era apenas uma peça íntima, mas uma declaração de estilo pessoal. O feminismo trouxe debates sobre moda e identidade, defendendo a escolha pessoal. Assim, a calcinha tornou-se uma forma de expressão individual e cultural. Os tecidos sintéticos e os designs inovadores contribuíram para a evolução da calcinha. A calcinha passou a ser reconhecida não só como funcional, mas também como uma peça de arte. Assim, entendemos que a calcinha é um símbolo em constante mudança, refletindo nossa história. A calcinha, na atualidade, é uma expressão cultural, mostrando a relação com a liberdade feminina. Vamos explorar seu significado ao longo da história. No passado, a calcinha tinha uma função puramente utilitária. Com o tempo, tornou-se uma peça de empoderamento e individualidade. Nos anos 60, as mudanças sociais impactaram a moda íntima. A calcinha passou a ser vista como símbolo de igualdade e rebeldia. Atualmente, a diversidade de estilos reflete a aceitação de diferentes identidades. Cada escolha conta uma história. Essas escolhas não são apenas sobre moda, mas representam a luta por direitos e a busca por liberdade individual. Assim, a história da calcinha revela muito sobre nossa evolução cultural. O que a moda íntima diz sobre nós hoje?